Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, o nosso foco é dominar um dos temas mais cobrados, mais cheios de armadilhas e absolutamente cruciais para sua aprovação no Revalida INEP e no ENAME: as diarreias agudas e parasitoses intestinais. Olha, o nosso objetivo aqui não é fazer uma daquelas leituras passivas de rodapé de livro, não. Nós vamos afiar o seu raciocínio clínico. A ideia é você pensar como aquele médico especialista que bate o olho na questão e já sabe exatamente onde o examinador tentou esconder a casca de banana. O que a gente vai construir agora é medicina de alto rendimento. Vamos lá. Muito bem, começando pelo nosso primeiro ponto: o raciocínio clínico por trás das diarreias. Sabe o que não aprova ninguém? Ficar decorando tabela. O que aprova é entender a fisiopatologia do negócio. Se o mecanismo está claro na sua cabeça, a questão praticamente se resolve sozinha. Pensa comigo na topografia da coisa. Qual é a principal função do nosso intestino delgado? A absorção, certo? Nutrientes e uma quantidade imensa de líquidos. Então, se uma patologia comete o delgado gerando uma diarreia alta, essa absorção falha miseravelmente. O resultado lógico: fezes num volume gigantesco com restos alimentares, mas a frequência de idas ao banheiro é menor. Agora desce um pouquinho para o cólon lida com armazenamento e aquela absorção final de água. Uma diarreia baixa, colônica, irrita muito a mucosa distal. Isso gera urgência, tenesmo. Sabe aquela sensação incômoda de que não esvaziou tudo? O volume fecal é muito menor, mas a frequência é absurda. O paciente não sai do banheiro. Essa é a clássica invasão. E é exatamente aqui que entra uma das pegadinhas favoritas das bancas: a diferença entre a diarreia secretória e a invasiva. Na secretória, a gente tem um distúrbio puro do transporte hidroeletrolítico ali na mucosa, geralmente causado por vírus ou toxinas. O detalhe de ouro que o examinador adora: ela não cessa com o jejum. O intestino continua secretando água sem parar. Já a invasiva, a famosa disenteria, é um verdadeiro campo de batalha biológico. Tem inflamação ativa, destruição de mucosa, você vai ver muco, pus, sangue. E presta atenção num detalhe para as provas mais modernas: a calprotectina fecal vai estar lá no teto gritando que tem inflamação. Falou em sangue e inflamação, o seu cérebro tem que ir direto para a Shigella e Salmonella. Vamos avançar por nosso segundo ponto. Agora a gente fala dos sinais de alarme e dos patógenos principais. Elevando um pouco o nível, existem vínculos mentais que você precisa ter literalmente tatuados na memória para a hora da prova. As bancas amam criar aquelas vinhetas clínicas cheias de pistas escondidas. Imagina a cena: o paciente foi a um piquenique, comeu aquela maionese que ficou fora da geladeira e em questão de 2 a 6 horas já está com vômito e diarreia. Diagnóstico: Staphylococcus aureus. Não é uma infecção clássica, é intoxicação por uma toxina pré-formada termoestável. Nem adianta dar antibiótico. Outro cenário: o cara fez uma viagem internacional, voltou com diarreia, E. coli enterotoxigênica. Comeu frutos do mar e evoluiu para uma sepse fulminante, principalmente se ele for hepatopata, Vibrio vulnificus. Agora, muito cuidado com a Shigella. Ela é letal para a prova porque tem uma infectividade altíssima. Apenas 10 bactérias já causam um estrago enorme, podendo evoluir com convulsões, especialmente em crianças, sem falar no risco de megacólon tóxico. E para fechar, aquela pegadinha neurológica que é um clássico absoluto. O paciente teve uma diarreia aguda e umas semanas depois começa com uma fraqueza ascendente nas pernas. O que você marca? Campylobacter jejuni. É o gatilho clássico para a síndrome de Guillain-Barré. Terceiro ponto: vamos sair um pouco da comunidade e entrar nos corredores do hospital para falar da colite por Clostridium difficile. O cenário agora é a diarreia nosocomial. E aqui a gente só tem um protagonista: a colite pseudomembranosa, causada pelo Clostridium difficile. É simplesmente a principal causa de diarreia em paciente internado. O gatilho na sua prova vai ser, invariavelmente, o uso recente de antibióticos, classicamente a clindamicina, fluoroquinolonas ou as cefalosporinas. O que acontece? Esses antibióticos varrem a flora normal do paciente, abrindo espaço para o C. diff proliferar e liberar as toxinas A e B. O diagnóstico a gente faz detectando essas toxinas nas fezes ou visualizando as famosas pseudomembranas amareladas lá na colonoscopia. Tá, e como a gente trata isso de forma estratégica? Passo 1, óbvio: suspender o antibiótico que serviu de gatilho sempre que possível. Passo 2, e preste muita atenção neste detalhe: o padrão ouro hoje é a vancomicina oral. Isso mesmo, oral. Por quê? Porque ela não é absorvida pelo trato gastrointestinal. Assim, a gente consegue atingir concentrações altíssimas da droga exatamente onde a bactéria está fazendo a festa, lá no lúmen do cólon. Vancomicina venosa não serve para tratar C. diff.
O metronidazol a gente deixa restrito a casos leves ou lugares onde você não tem acesso a vanco. E para as recorrências graves, a conduta acaba avançando para o transplante de microbiota fecal. Quarto ponto. Voltando para a realidade ambulatorial brasileira, vamos falar das parasitoses, protozoários e eumintos. Esse é um tema que confunde muita gente boa, mas a gente vai simplificar tudo agora com uma regra de ouro. Se o hemograma da questão mostrar uma eosinofilia marcante, a sua suspeita tem que recair na hora sobre o euminto. Por quê? Porque são seres pluricelulares, vermes que fazem aquele ciclo sistêmico e disparam os eosinófilos. Agora, se o paciente tem a diarreia clínica, mas o hemograma não mostra eosinofilia, o foco muda para os protozoários. Mas claro, a banca adora uma exceção para derrubar os desavisados, né? A única e bizarra exceção que eles usam é a Isospora belli, que é um protozoário, mas excepcionalmente causa eosinofilia. Tirando essa pegadinha, a regra é soberana. Pode confiar. Dentre os protozoários, a disputa principal na prova fica entre a entamoeba histolítica e a Giardia lamblia. A ameba é agressiva, pessoal, ela invade mesmo. Causa colite sanguinolenta e pode até viajar pelo sistema porta, parando lá no fígado e formando aquele clássico abscesso hepático único com o líquido parecendo pasta de anchova. A Giardia já tem um perfil diferente. Ela mora no intestino delgado e não invade, ela atapeta a mucosa. O resultado? O paciente tem uma má absorção gigante, uma diarreia oleosa fétida, geralmente depois de beber água de uma fonte duvidosa no acampamento. As duas você resolve tratando com imidazólicos tipo metronidazol. Entrando nos eumintos, é simplesmente impossível ir para o Revalida sem dominar a síndrome de Loeffler. É o famosíssimo ciclo pulmonar. A larva do parasita está passando pelo pulmão do paciente e gera tosse seca, broncoespasmo, parece até uma asma, com os infiltrados que ficam migrando no raio-x. O macete clássico, para não errar isso, é lembrar dos vermes que passam pelo pulmão através do mnemônico SANTA, Strongyloides, Ascaris, Necator, Toxocara e Ancylostoma. Não esquece disso. E para fechar os eumintos, a gente precisa estabelecer os vínculos diretos de alto rendimento. Bateu o olho e leu obstrução intestinal por bolo de vermes? A resposta é Ascaris. E se a obstrução for grave, a gente entra com piperazina. A questão descreve um paciente da zona rural andando descalço com uma anemia ferropriva profunda e hipoalbuminemia, é ancilostomíase, o clássico amarelão. E se o paciente vai iniciar corticoide e do nada desenvolve uma sepse súbita ou aparece com lesões serpiginosas na pele? Strongyloidíase. E aí você trata com ivermectina. Criança que brincou num tanque de areia onde tinha fezes de cachorro aparece com hepatomegalia e uma eosinofilia absurda lá para cima de 30 mil. É Toxocara canis. E por último, aquela imagem clínica marcante do prolapso retal infantil. Você liga imediatamente ao Trichuris trichura, sem erro. Para finalizar nossa revisão, o quinto ponto, o tratamento estratégico no Revalida. Sabe, diagnosticar a doença é só metade do caminho. A outra metade, que te garante a vaga, é saber prescrever no cenário exato da prova. Um erro fatal que tira candidato do jogo é sair prescrevendo antibiótico empírico para qualquer diarreia. A absoluta maioria é viral e autolimitada. O pilar é a reidratação e ponto. Você só marca a alternativa do antibiótico empírico em 3 cenários muito específicos. Primeiro, uma doença muito grave, paciente com febre alta e desidratação severa. Segundo, uma disenteria declarada, você está vendo sangue e pus nas fezes. Terceiro, pacientes de alto risco, como idosos com mais de 70 anos ou imunossuprimidos, que simplesmente não têm o luxo de esperar o resultado de uma coprocultura. Nesses casos de exceção, a gente costuma entrar com fluoroquinolonas ou azitromicina. Agora, para testar o seu instinto clínico de verdade, imagina que você está de frente com um paciente toxemiado, com febre e disenteria. É uma diarreia invasiva. Por que prescrever um inibidor de motilidade, tipo a loperamida, é a receita certa para o desastre? Bom, na diarreia invasiva, as bactérias estão lá destruindo ativamente a parede do cólon. Se você paralisa o trânsito intestinal com a loperamida, você basicamente aprisiona essas bactérias e toxinas lá dentro. O risco de uma proliferação excessiva, de o quadro evoluir para um megacólon tóxico e o intestino acabar perfurando, é gigantesco. A regra é clara. Uma diarreia infecciosa invasiva nunca, sob nenhuma hipótese, deve ser bloqueada. Essa é a verdadeira essência da sua aprovação. A banca procura médicos seguros. Eles querem quem trata a gravidade do quadro e avalie o terreno biológico como um todo, e não quem só apaga o sintoma. Com essas armadilhas de fisiopatologia destrinchadas, os patógenos bem amarrados aos gatilhos e a conduta clínica precisa na cabeça, a prova deixa de ser um obstáculo e vira um tabuleiro dominado por você. Mas para a gente encerrar, eu deixo uma reflexão clínica importante. Com o aumento assustador da resistência antimicrobiana no mundo, será que, daqui a uns aninhos, o transplante de microbiota fecal vai deixar de ser a última opção na colite refratária e vai se tornar nossa primeira linha de defesa? Fica a reflexão. Bom estudo e a gente se vê na aprovação.
Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou @ Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.